Você tem me visto falar de algumas ideias ousadas. Sou cavalheiro, é assim que eu sou. Eu consigo fazer você ver por si mesmo que o inconsciente é material e causa situações concretas em sua vida e na vida de sua empresa. Eu consigo fazer você acessar por si mesmo informações que vêm do seu inconsciente, livres da interferência do seu ego e do meu. Eu consigo fazer você ver por si mesmo que os mecanismos da sua consciência e do seu inconsciente não são coisas subjetivas, imprecisas e misteriosas. Sai dessa. Os mecanismos da sua consciência e do seu inconsciente, os mecanismos da consciência coletiva e do inconsciente da sua empresa podem ser descritos com exatidão. São os algoritmos psicológicos. Mas tem uma única exceção, uma única coisa que não é exata: o transcendental. Até o final desse vídeo você vai compreender como o transcendental atua concretamente em sua vida, provocando expansão rápida de consciência e abrindo novos caminhos até agora inimagináveis. Em vídeos anteriores, destruí várias ilusões que atrapalham você a compreender como o transcendental atua concretamente. Sugiro que você os assista. Destruí a ilusão de que o inconsciente é algo subjetivo, abstrato, invisível. O inconsciente é material e causa coisas concretas na sua vida, todos os dias. Destruí a ilusão de que o inconsciente é algo impreciso. Não é. O inconsciente é muito preciso, na verdade ele é de uma precisão irritante. A estrutura e o funcionamento da consciência e do inconsciente podem ser descritos com exatidão pelos algoritmos psicológicos. Este, por exemplo, é o algoritmo psicológico simplificado de uma empresa que contratou os serviços da Escola Sentido, de que sou cofundador. Você consegue estudar comigo em detalhe como funcionam algoritmos psicológicos em empresas clicando no vídeo sugerido. Este outro é um algoritmo psicológico simplificado de uma pessoa. A pessoa, no caso, sou eu mesmo. Há anos atrás, eu estava vivenciando essa estrutura psicológica e passando por estas transformações. Você consegue estudar comigo como funcionam algoritmos psicológicos em pessoas clicando no vídeo sugerido. Você pode ver o inconsciente com seus próprios olhos, materialmente e com exatidão. Só tem uma exceção, só tem uma coisa no inconsciente que não é exata: o transcendental. Você já percebeu que, apesar de nós dizermos que amamos novidades, nossas vidas são muito rotineiras? Vamos trabalhar todos os dias pelo mesmo caminho. Queremos sempre as mesmas comidas. Sentimos atração ou repudiamos certos tipos de pessoas. Vivemos sempre as mesmas situações. Você já percebeu que, apesar de as empresas declararem que querem criatividade e inovação, elas acabam optando por rotinas de trabalho, processos já conhecidos, melhores práticas e padronização? Mesmo quando não gostamos da nossa rotina, mesmo quando reclamamos dela todos os dias, continuamos vivendo a rotina. Mesmo quando nos revoltamos e decidimos mudar e fazemos um esforço imenso, em algum momento nós nos cansamos de nos esforçar e tudo volta ao que era antes. A mudança é temporária. Mesmo quando procuramos tratamentos e quando as empresas contratam consultorias, frequentemente as novas técnicas são esquecidas e tudo volta a ser o que era antes. A mudança é temporária. Por que essa repetição enlouquecedora acontece? É bem provável que, se você pudesse, escolheria viver uma vida diferente da vida que tem hoje. Em nossa imaginação, vemos com clareza como devemos fazer a mudança. Parece muito fácil. Mas se você tentar fazer a mudança na prática, subitamente parece muito difícil. Como fazer a mudança? Por onde começar? Conscientemente você quer mudar de vida. Conscientemente você imagina claramente a vida que quer ter. Mas não é sua consciência que determina como sua vida é. Quem manda na sua vida, sem você perceber, é o inconsciente. Nós temos a sensação de estarmos no controle das nossas vidas. É uma ilusão sofisticada.
Enquanto estamos iludidos, o inconsciente age. No inconsciente estão todos os códigos de programação que determinam concretamente seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos, seus relacionamentos e as situações que ocorrem com você. No inconsciente estão todos os códigos de programação que determinam concretamente sua performance profissional, o funcionamento da sua empresa e os resultados que ela pode atingir. Cada código desses é um algoritmo psicológico. Por exemplo, nesta empresa, esse trecho do algoritmo determina que o presidente da empresa está constantemente confuso e paralisado e que os diretores não conseguem entrar em acordo. Obviamente, o presidente da empresa queria mudar a situação, mas por mais que se esforçasse, ele estava paralisado, os diretores não paravam de brigar e a receita não parava de cair. Por exemplo, na minha história de vida, esse trecho do algoritmo determinava que, por eu me sentir rejeitado e ter a necessidade de ser aceito, eu me dedicava a um aperfeiçoamento que não acabava nunca e me tornava cada vez mais especializado no trabalho de grandes autores. Eu sempre sonhei com fazer a minha própria inovação, minha obra-prima. Mas meu algoritmo psicológico não deixava. Quando eu sentava para escrever minha obra, acabava lendo as obras dos grandes mestres. Por mais que as pessoas conscientemente queiram mudar, por mais que as pessoas se esforcem para mudar, o algoritmo psicológico continua determinando inconscientemente a repetição das situações. Você e sua empresa ficam prisioneiros de uma rotina esmagadora. Observe que os algoritmos psicológicos nada têm de imprecisos. Ao contrário, funcionam com a precisão de um relógio suíço. Observe que os algoritmos psicológicos são fórmulas fixas, que determinam com exatidão a repetição das mesmas situações. Eles são tão precisos e tão exatos que você não consegue sair das situações que eles determinam. Sua vida vira um GIF. Mas então é isso? Você está fadado a viver eternamente a mesma rotina? Não, tem uma exceção. Tem uma coisa no inconsciente que não é exata, o transcendental. Mas como o transcendental se manifesta concretamente? Como Mind Hacker, começo por uma etapa investigativa. O primeiro objetivo é conseguir desenhar a estrutura do algoritmo psicológico. É dessa maneira que chegamos a estruturas como essa, ou como essa. Com isso, temos um diagnóstico. Temos acesso ao código do algoritmo psicológico que está determinando inconscientemente a prisão na repetição. Não tem nada de impreciso, de invisível, de místico aqui. Você será capaz de ver com seus próprios olhos, com clareza e precisão, o funcionamento concreto do algoritmo psicológico na sua vida e na sua empresa. Na próxima etapa do processo de Mind Hacking, proponho uma alteração no código do seu algoritmo psicológico. Juntos, você e eu analisamos o algoritmo para descobrir em qual ponto ele está dando looping, em qual ponto ele está causando um círculo vicioso e aprisionador. É exatamente neste ponto que vamos interferir. Vamos suprimir este ponto do código do algoritmo. Ao suprimir a parte inicial do código do algoritmo que está causando a repetição, o código inteiro do círculo vicioso se torna inoperante e a repetição para. É como se os 10 primeiros quilômetros de uma estrada fossem dinamitados e inteiramente destruídos. Você não consegue mais entrar na estrada porque os 10 primeiros quilômetros não existem mais. Portanto, a estrada inteira tornou-se inacessível. Eu vou insistir com você. Não tem nada de impreciso, de invisível, de místico nessa intervenção. Estou falando de uma intervenção claramente compreensível, exata e concreta. Fazemos isso da seguinte forma. Juntos, você e eu definimos ações concretas capazes de eliminar essa parte inicial do código. Por exemplo, na empresa que contratou a Escola Sentido, o ponto do código do algoritmo que estava gerando o padrão repetitivo, o círculo
círculo vicioso era uma proibição de raiva, instalada na empresa por uma consultoria que tinha sido contratada antes de nós. Essa consultoria tinha instalado um vírus no sistema da empresa. O sistema moral atual que a nossa sociedade segue classifica a raiva como uma emoção negativa que deve ser reprimida. Porém, emoções escuras são tão positivas quanto as claras. A raiva, por exemplo, surge para removermos obstáculos que nos separam de nossos objetivos. Sem ela, os obstáculos continuarão impedindo nosso movimento. Com a proibição de sentir raiva, o presidente da empresa ficou paralisado e não conseguia mais interferir na briga dos diretores. Aliás, essa briga dos diretores não era declarada, afinal, a raiva estava proibida. Na frente das pessoas, eles ficavam rasgando seda um para o outro, mas por trás, a raiva reprimida fazia com que eles jamais concordassem um com o outro. Juntos, definimos uma ação concreta que precisava ser tomada para eliminar o código repetitivo do algoritmo. A proibição da raiva estava revogada. A partir daquele momento, sentir raiva era permitido e expressá-la também. O restante do código do algoritmo caiu. Na presença da raiva, o presidente não estava mais paralisado e conseguiu intervir na briga dos diretores. Agora vamos olhar o meu próprio algoritmo psicológico como um exemplo de como isso funciona para uma pessoa. O ponto do código do algoritmo que estava gerando o padrão repetitivo na minha vida, o círculo vicioso, era a dor de me sentir rejeitado por ser diferente. Eu compensava isso tentando destacar-me pelo meu conhecimento. Daí eu me dedicava a ficar sempre mais e mais culto, especializando-me nas ideias de grandes pensadores, ao invés de desenvolver as minhas próprias. Quanto mais rejeição eu sentia, mais culto eu ficava. Obviamente, como todo círculo vicioso, isso não me levava a lugar nenhum. Defini para mim mesmo uma ação concreta que precisava ser tomada para eliminar o código repetitivo do algoritmo. Quando eu sentisse rejeição por ser uma pessoa diferente, eu não iria reagir estudando mais ou demonstrando meu conhecimento. Eu iria simplesmente admitir que eu sou diferente mesmo e aguentar a dor. O restante do código do algoritmo caiu. Ao compreender que a rejeição faz parte da vida, eu não precisava mais tentar ser aceito. Mas e aí? O que acontece a partir desse ponto? A única coisa que não é exata no inconsciente se manifesta, o transcendental. Quando tomamos a consciência exata do círculo vicioso que tomou conta de nossas vidas, quando temos a ação exata que impede que o círculo vicioso continue girando, o transcendental se manifesta. O transcendental reescreve o código do algoritmo psicológico. O transcendental cria um novo algoritmo. Na empresa que contratou a Escola Sentido, o transcendental reescreveu o código, incluindo a raiva. Isso teve consequências concretas e imediatas. O novo código incluía a inteligência emocional de lidar com a raiva. Livre para sentir raiva e capaz de expressá-la de forma inteligente e humanizada, o presidente assumiu um estilo autoritário de liderança adequado para momentos caóticos. Ele interferiu na briga velada dos diretores e fez aquilo que eles estavam evitando fazer. Corrigiu o produto da empresa. A consequência concreta, a consequência material foi um aumento de receita. A ação do transcendental é concreta, é material. Em minha vida, o transcendental reescreveu o código revelando o motivo de as pessoas me rejeitarem. Minhas ideias eram muito diferentes daquilo que todo mundo pensa, muito diferentes daquilo que todo mundo quer manter a todo custo, daquilo que todo mundo repete sem pensar. Imaginem o quanto eu fiquei chocado quando eu percebi que o jeito atual de dizer ideias diferentes é dizer ideias criativas, ideias inovadoras. Aquilo que as pessoas rejeitavam em mim, aquilo que eu mesmo rejeitava em mim, era exatamente o que o mercado mais valoriza atualmente: a criatividade e a inovação. Sem medo da rejeição, sem precisar mais exibir o conhecimento que eu tinha das ideias das outras pessoas, eu admiti que eu tinha uma ideia fortemente inovadora. O novo código incluía coragem de expor a própria criação. Tô
tomei coragem e realizei concretamente uma das minhas ideias inovadoras. Nasceu o paradigma do sentido. A ação do transcendental é concreta, é material. Na empresa, o transcendental levou ao aumento de receita. Isso é algo bem concreto, algo matematicamente demonstrável. Na minha vida, o transcendental levou à criação de um novo paradigma psicológico. Além de possuir um valor intrínseco, o paradigma do sentido tornou-se a base do meu trabalho e deu origem a uma série de produtos inovadores, como o próprio Mind Hacking, oferecidos por uma empresa também inovadora, a Escola Sentido. Portanto, caríssimos e caríssimas, chega de dizer que o transcendental é muito subjetivo, muito abstrato e muito difícil de compreender. O transcendental age diretamente no mundo físico. Mas o que significa exatamente dizer que o transcendental não é exato? O transcendental não é exato porque quando ele reescreve o código de nossos algoritmos psicológicos, ele inclui coisas totalmente imprevisíveis para nós. O transcendental provoca saltos de consciência. Por exemplo, na empresa, o transcendental mostrou algo até então impensável para aqueles profissionais, que é legítimo sentir raiva e que existem formas humanizadas de expressá-la positivamente. Em minha vida, o transcendental mostrou algo até então impensável para mim, que minhas ideias estranhas eram, na verdade, ideias inovadoras. Não podemos prever com exatidão como o transcendental reescreverá o código do algoritmo psicológico. Porém, tão logo seja instalado pelo transcendental, o novo algoritmo psicológico funciona como qualquer outro algoritmo. Tem consequências exatas e concretas. A impossibilidade de prever a maneira pela qual o transcendental vai reescrever o código é a obra-prima do Mind Hacking. A presença do transcendental torna o processo livre da interferência negativa do seu ego ou do meu. Sem a presença do transcendental e sem observar o inconsciente, a maioria dos serviços oferecidos atualmente trazem soluções baseadas naquilo que o profissional ou a consultoria acreditam que é certo, que é o melhor, que resolve o problema de todo mundo. Quando a solução oferecida está baseada nas crenças do profissional, ela se baseia no ego do profissional. A visão do ego é muito limitada porque está restrita àquilo que já é conhecido. Limitar-se àquilo que você já sabe faz você ficar preso à vida que você já tem hoje e faz sua empresa ficar presa em métodos e processos engessados e agarrada a produtos obsoletos. Ou pior, leva você e sua empresa a comprar as crenças do profissional e começar a imitá-lo, ao invés de encontrar sua individualidade e seu próprio caminho. Como Mind Hacker, eu não levo a você as minhas crenças. Portanto, não trabalho com métodos padronizados. A amplitude da minha ação como Mind Hacker é definir com clareza e exatidão o algoritmo psicológico que está causando círculos viciosos e qual o ponto exato do algoritmo em que se deve interferir. É criar as condições para que o transcendental se manifeste diretamente na sua vida e na sua empresa. Mas eu também sei onde parar. O novo e a inovação jamais nascerão daquilo que você já pensa hoje, daquilo que você já sabe, óbvio. Ou você vai ou você fica. Para que você viva uma vida que seja nova de fato, ela precisa ser imprevisível, ela precisa ser impensável, tanto para você quanto para mim. Uma vida nova de fato, uma inovação de fato, estão além daquilo que você e eu conseguimos perceber hoje. Uma vida nova de fato, uma inovação de fato, transcendem aquilo que você e eu conseguimos perceber hoje. Uma vida nova de fato, uma inovação de fato, são transcendentais.